Eu me chamo Paula Rebelo, sou dermatologista da Fundação Alfredo Mata e hoje nós vamos falar sobre a hanseníase, sobre as suas manifestações clínicas, como montar um diagnóstico clinicamente, né, e como diferenciar a hanseníase das demais doenças. Então, a hanseníase, né, como é de conhecimento, é uma doença infecto-contagiosa de evolução muito lenta, né? O bacilo causador da hanseníase ele não tem muita pressa em se apresentar, né? E ela apresenta sinais e sintomas na pele e no sistema nervoso periférico. E esse acometimento do sistema nervoso periférico é que pode ocasionar as temidas deformidades da hanseníase e que tanto causaram estigma ao longo dos anos. Ela é causada por um bacilo, conhecido como Mycobacterium leprae, né? E o curso dela vai depender muito da resposta imune do hospedeiro. Ela infecta, mas a sua forma de apresentação, a sua evolução também depende muito da imunidade própria de cada pessoa. É uma doença estigmatizante, né? Como eu falei, por causa dos defeitos neurológicos que ela pode ocasionar. Né? É uma doença milenar que se vê desde os tempos da Bíblia, né? Aliás, ela é da era antes de Cristo, né? E o tratamento da hanseníase, ele tem pouco mais, o tratamento efetivo, ele tem pouco mais de 30 anos. Mas esse tratamento que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde nos deu a ideia de que a gente poderia diagnosticar precocemente, tratar precocemente e tentar prevenir as deformidades. Então, esse médico, Gerard Amauer Hansen, ele era um dermatologista norueguês, né? E foi ele que identificou o bacilo causador da hanseníase. E o interessante é que foi a primeira doença em que se achou o agente causal em toda a medicina. Tá? Até o momento ela não é cultivada in vitro, ela é achada em raspados epidérmicos, né? Ou então numa peça de biópsia. E apesar de todo esse tempo da descoberta, 1873, né? Somente na década de 40 que se começaram a discutir a forma de tratar. E somente na década de 60 a 70 que começou um tratamento com eficácia comprovada. O Mycobacterium leprae, ele é esse bastonete aqui avermelhado, talvez na tela esteja aparecendo de cor lilás, mas ele é vermelho. Ele é conhecido também como o bacilo de Hansen, em homenagem ao descobridor do bacilo. Ele vive obrigatoriamente dentro da célula, né? Ele é intracelular obrigatório, ele só vive se ele estiver dentro da célula e ele se multiplica muito devagar, né? Ele pode levar de 11 a 16 dias para se multiplicar. Ele infecta muita gente, mas poucas pessoas vão adoecer. Ele funcionaria como assim, um parente do Mycobacterium da tuberculose. Só que o da tuberculose tem uma alta disseminação na população. O da hanseníase não. Ele pode contaminar muitas pessoas, mas poucas adoecerão, né? Isso com certeza está relacionado à imunidade que cada indivíduo tem. Os bacilos estão agrupados também. Uma forma muito característica da hanseníase é que esses bacilos vermelhinhos, eles podem estar grudados como que numa geleia chamada gleia, né? E isso somente a hanseníase possui. Então, o causador da hanseníase, o agente etiológico, é o Mycobacterium leprae. Porém, foi encontrado, primeiro em pacientes do México, um outro agente etiológico, o Mycobacterium lepromatosis, né? Ele foi encontrado porque o México ele tem uma variante de apresentação da hanseníase que se chama como lepra bonita, um termo antigo que não se usa mais, que o paciente ele não apresenta manchas na pele, ele apresenta assim a pele toda avermelhada,
Parece que ele é um indivíduo inteiramente saudável e não é, é um paciente doente. E em 2008 descobriram que essa forma de hanseníase era causada pelo Mycobacterium lepromatosis. Então não existe mais um único agente da hanseníase. Mas como o Mycobacterium lepromatosis é encontrado ainda em poucos pacientes, é considerado como agente etiológico da hanseníase o Mycobacterium leprae. Então, se vocês estiverem num teste, numa pergunta, lendo materiais do Ministério, o que vocês vão ver é que o agente etiológico é o Mycobacterium leprae. O reservatório, né? Então, a gente sabe que o homem é o principal reservatório da hanseníase. A doença, ela é de homem para homem, né? De indivíduo para indivíduo. Mas já foi encontrado também a presença do Mycobacterium em alguns animais, né? Principalmente animais silvestres. O que mais tem descrição é o tatu, né? Vários trabalhos tentando mostrar que o tatu, comer a carne de tatu, poderia transmitir. Esse trabalho já foi feito no Brasil, até por um grupo, uma enfermeira do Alfredo da Mata, mas não conseguiram correlacionar que comer a carne do tatu pudesse transmitir a hanseníase. Tem algumas descrições, mas nos Estados Unidos, né? Então, até o momento, isso não nos preocupa. Pode existir no tatu, mas não ficou comprovado que ele pudesse transmitir a doença. E como que se faz a transmissão da hanseníase, né? Essa transmissão de pessoa a pessoa? É pelo trato respiratório, assim como a tuberculose, né? Então, ela vai passar, o bacilo alcança alguns metros, né, em torno de até 5 metros, ele fica disperso no ar, né, e pode contaminar outras pessoas, né? A transmissão, ela vai se dar de uma pessoa que esteja doente, com a forma multibacilar, ou seja, com a presença de muitos bacilos, para a população de um modo geral. Mas, como já foi dito, né, depende muito do sistema imunológico para adoecer. Pensa-se que em torno de 90% da população apresenta uma resistência tal que não adoece mesmo infectada. Então, se nós tivermos 10 pessoas que entrarem em contato com alguém da forma multibacilar e que não estava tomando remédio, dessas 10 pessoas, somente uma vai realmente desenvolver a hanseníase. Então, todas podem ser contaminadas, mas pouquíssimas vão adoecer. A incubação ela vai levar em torno de, teoricamente, de 2 a 7 anos, mas já estão descritos na literatura casos de paciente com mais de 10 anos até perto de 20 anos. Então, de acordo com a defesa do paciente, o bacilo da hanseníase vai se posicionar na produção da doença. Se o paciente tem uma imunidade do tipo celular, ele tem uma defesa melhor, né, ele vai para o polo paucibacilar. E se já ele tem uma imunidade celular deficiente, que a gente chama de um aumento da imunidade humoral, ele vai para o polo multibacilar. Então aqui a gente vê o bacilo, né, uma imunidade celular exacerbada, o paciente será paucibacilar. O bacilo, o paciente tem uma imunidade humoral exacerbada, ele vai para multibacilar. Isso é muito importante saber, porque a partir da descrição das clínicas você vai ver como que se comporta a mancha ou a infiltração no paciente. E como que a gente pode definir quem é um paciente portador de hanseníase? Quem é um caso de hanseníase? Como definir esse paciente? Ele tem que ter pelo menos um desses 3 sinais. Então, ele vai ter uma mancha ou uma área sem mancha, mas que tenha diminuição da sensibilidade. Então, é muito importante isso, porque a hanseníase ela se caracteriza por alterar a sensibilidade do paciente. Outra possibilidade é ele ter um espessamento dos nervos periféricos, principalmente do braço e da perna. Ou a gente encontrar o Mycobacterium leprae
num exame de pele ou numa biópsia de pele. Então, ele tem que ter pelo menos um desses sinais cardinais para ser considerado um caso de hanseníase: diminuição da sensibilidade, espessamento de nervo periférico ou a presença do bacilo. E, muito importante, ele tem que ser uma pessoa que não tenha sido submetida ao tratamento, porque vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar, que às vezes você trata o paciente e ele continua com uma mancha dormente, ele continua com o nervo espessado e faz a baciloscopia e ainda tem algum bacilo, mas ele foi tratado. Então, a partir do momento que ele é tratado e recebe a alta, ele deixa de ser um caso de hanseníase, tá bom? Então, o caso de hanseníase é uma dessas 3 possibilidades sem ter sido submetido a tratamento. Existem também outras queixas que não são os sinais cardinais que podem, assim, orientar a suspeita do diagnóstico da hanseníase. A gente colocou os sinais cardinais porque é o que é mais frequente, é o que é mais comum. Mas existem as coisas incomuns que também podem fazer a gente pensar na hanseníase. Para fazer diagnóstico de qualquer doença, você tem que pensar na doença. Se você não pensa, você não vai conseguir diagnosticar. Isso também depende muito da região. Por exemplo, um outro exemplo, se um paciente apresenta aqui na região norte com febre e calafrio, qual a primeira coisa que você pensa? Em malária, né? Certamente o pessoal do sul não vai pensar nisso. Então, na região norte, teve alteração de sensibilidade, uma dor no nervo, a primeira coisa a pensar é em hanseníase. As outras coisas que a gente tem que ficar atenta é se ele tem uma queixa muito frequente de entupimento do nariz e de até que está tendo um sangramento do nariz sem uma explicação muito plausível, né? Ele não tem, teoricamente, ele nunca teve uma sinusite, mas a partir de então o nariz dele começou a ficar fechado e a escorrer, ou com o muco ou com o sangue. Você tem que descartar a hanseníase. Uma pele também que não seja totalmente dormente, que ela tenha uma sensação diferente, que ela tenha um formigamento, pode ser hanseníase. Ou então, ele, antes de ter a sensação de dormência, ele pode ter um aumento da sensibilidade, uma hiperestesia. Então, ele esbarra numa ponta de porta, numa maçaneta, e vai ter uma dor insuportável. Isso nos faz pensar também em hanseníase. Outra possibilidade, assim, a criança ou adolescente passou o dia todo jogando bola, está todo suado, mas tem uma área da pele que, apesar de não ter mancha, ela não suou, ela fica sequinha, ela não pegou poeira. Isso também nos faz pensar em hanseníase, né? A dona de casa, ou o dono de casa, né, que está cozinhando lá, mexendo a panela e começa a se queimar no braço e não sente a queimadura. Isso não é infrequente. Em alguns casos a gente atende e a pessoa já veio porque está se queimando e não sente nada, né? Isso já é um começo de hanseníase, né? Ou então a diminuição da força. Você está segurando um copo e sem ter motivo o copo cai da sua mão, ou você está andando com uma sandália, né, a famosa chinela havaiana, e ela sai do seu pé sem você perceber. Você nem notou que a chinela saiu do pé. Isso também pode ser um sinal de hanseníase. Mas, posteriormente, com a evolução já do caso, o paciente pode reclamar para vocês também que ele está tendo uma sensação de areia no olho, tá? E você vai num oftalmologista, no médico do olho, e não está com uma conjuntivite. Então você tem que pensar em hanseníase, que quer dizer que é um ressecamento da mucosa ocular. Uma pele extremamente vermelha, infiltrada, eu até falei dos pacientes do México, né, que ficam vermelhos, pode ser um sinal de uma hanseníase e com bacilos dispersos, né, baciloscopia positiva. Pode ter o edema, um inchaço na mão e no pé, aí você olha para a planta da mão, você para a planta do pé, você olha para a palma da mão e tem assim um tom meio arroxeado. Isso pode ser hanseníase. Alguns caroços na pele
que não coça, não arde, não dói, pode ser hanseníase. Ou então, bem mais adiantado dos casos, você vai notar que o paciente passa a perder a parte externa da sobrancelha, que a gente chama de madarose. E agora nós vamos dar um enfoque maior no exame dermatológico de um paciente que esteja suspeito de hanseníase. Quer dizer, você sempre vai suspeitar, né? É difícil você chegar e já fazer, você é um portador de hanseníase. Sempre faça o exame dermatológico, né? Cerque-se de certezas. Então, no exame dermatológico, né, vocês primeiro têm que ver a superfície toda do indivíduo, né? Esse paciente tem que, de alguma forma, mostrar toda a sua superfície cutânea. Vai ter que ficar nu. Mas a gente também, no exame dermatológico, a gente tem que preservar a sensibilidade do paciente. Tem gente que não gosta de ficar nu, né? Então, você primeiro pede para ele tirar a camisa, pede para a moça tirar a camisa, tirar o sutiã, veste de novo, depois tira a parte de baixo, de uma forma que você consiga examinar as nádegas desse paciente. É muito importante, muitas lesões de hanseníase elas estão localizadas em nádega. Então você pode, de uma maneira assim educada, delicada, examinar toda a superfície corporal desse paciente. Depois você vai ter que examinar nas áreas que ele diz que está sentindo menos ou que está diferente. Às vezes ele não diz que está dormente, ele diz que está alguma coisa estranha. Aí você vai fazer o teste de sensibilidade térmica e dolorosa e tátil, que nós vamos mostrar daqui a pouco, né? E palpar os nervos periféricos. Palpar nervo periférico, a gente aprende com o tempo. Não fiquem preocupados se no primeiro paciente você já acertar a palpação do nervo. Exige calma, persistência e treinamento na sua casa mesmo, né? E quando você acerta, quando você pega o nervo, não se preocupe, o paciente mesmo vai dizer, pegou o nervo, porque ele sente o choque e vai nos avisar. Depois do exame que o médico faz, o exame, ou o médico ou o enfermeiro faz, né? Exame cutâneo de nervo periférico, tem que ter a avaliação da prevenção de deformidades, né? A famosa avaliação de PI. Você vai ver também como está a sensibilidade e os nervos de mãos, pés e olhos, né? Que será objeto de outra aula. Tirando o diagnóstico clínico, nós temos o diagnóstico laboratorial. O que é mais fácil de se fazer em hanseníase é a baciloscopia de pele. É um exame praticamente assim simples, que pode ser executado em qualquer local do país. Vocês também terão uma aula sobre a baciloscopia de pele. Em locais que disponham de médicos que possam fazer a biópsia de pele, ela pode ser coletada e ser enviada para a referência daquela região. Então aí você terá a biópsia com histopatologia de pele. Eu não vou explicar muito sobre a baciloscopia de pele, porque isso faz parte de outro curso, mas eu só quero dizer que a baciloscopia de pele, ela dá negativa ou ela dá positiva. E o positivo dela pode variar de 1 até o máximo de 6 cruzes na presença de bacilos. E isso é muito importante para a gente até ver se o paciente está respondendo ao tratamento, porque a partir do momento que ele começa a tratar, a gente espera que a cada ano caia uma cruz, né, até a negativação total. Os sítios de coleta da baciloscopia, que também vão ser objetos de outro curso, são 4. Né? Em geral, pavilhão auricular, cotovelos e uma lesão de pele. Se houver lesão, se não houver lesão, é pavilhão auricular e cotovelos. Os testes de sensibilidade. A sensibilidade ela é muito importante para definir um caso suspeito de hanseníase. E as sensibilidades que se alteram na hanseníase são as sensibilidades de fibra fina, é a térmica, a dolorosa e tátil, né? Então a gente vai começar o exame nessa sequência. Térmica, para ver a sensibilidade ao calor, a dolorosa, que é a sensibilidade à dor, e a tátil, para ver quando é que ele sabe que área da região do corpo dele que
que nós tocamos, né? É importante na realização do teste você deixar o paciente calmo, porque o paciente geralmente ele vai querer acertar e ele começa a falar tudo errado. Você coloca água fria, ele vai dizer que está quente, porque ele tem a ânsia de acertar. Então deixe ele calmo, explique para ele antes de como vai executar, com o olho aberto, e depois você vai para o teste. Então a sensibilidade vai ser o que nós falamos, né? Vai ser a térmica, que a gente vai verificar com água quente e fria, a dolorosa, que pode ser com um alfinete ou uma agulha, e a tátil, que pode ser com uma gaze ou um algodão. A sensibilidade térmica é a primeira sensibilidade que fica alterada na hanseníase, né? Então, o ideal é que a gente tenha 2 tubos de ensaio. Você coloca uma água normal em um e na outra você esquenta, tá? Mas cuidado para não esquentar tanto, para não queimar o paciente. Você pode testar na sua mão, então que seja uma coisa suportável, né? Agora, se você está num lugar, sei lá, o que infelizmente não tem tubo de ensaio, não tem problema. Você pega um algodão, molha o algodão no álcool e aquele algodão encharcadinho no álcool, ele dá uma sensibilidade fria e o outro algodão fica seco. Então você substitui o tubo pelo algodão encharcado no álcool e o algodão seco. E aí ele vai ter que diferenciar o que está gelado do álcool do que está seco, né? Então a falta do tubo de ensaio não invalida o teste de sensibilidade térmica, que deve ser o primeiro teste a ser realizado. Após a sensibilidade térmica, a gente vai fazer a sensibilidade dolorosa. A gente pode fazer a sensibilidade dolorosa com um alfinete esterilizado, tem que ser esterilizado, não pode ficar aproveitando o mesmo alfinete para vários pacientes, ou você pode pegar uma agulha também estéril, né? De preferência, uma agulha com uma ponta um pouco mais romba. Não pegue a agulha de insulina, porque é muito fina a ponta. Então você vai alternar assim a ponta com a cabeça, né? Explicar bem para o paciente que você vai alternar o que fura do que não fura, tá certo? Você pode até fazer um teste antes de uma pele normal e depois você vai para a pele que tem a mancha ou a alteração de sensibilidade. E nunca fique repetindo assim, ponta cabeça, porque o paciente aprende essa sequência e vai falar. Você põe ponta 2 vezes, algumas vezes você não coloca nada para ver se o paciente realmente está atento à resposta. E a última sensibilidade a ser testada é a tátil, que ela pode ser vista com uma gaze, com um algodão seco, ou para lugares que possuem os monofilamentos, né, que estão sendo usados, você pode testar com monofilamento verde ou com monofilamento azul, né? Você toca a área e o paciente de olho fechado tem que acertar qual foi a área da pele que foi tocada. Se você usar o monofilamento, seja o monofilamento verde, seja o monofilamento azul, você tem que fazer que nem essa foto está mostrando. Você tem que dar 3 toques que diminua um pouco a envergadura do monofilamento, tá certo? E aí sim ele vai ter condição de sentir. Um toque é difícil, porque são monofilamentos finos. Então você dá 3 toques seguidos e pergunta se ele sentiu e aonde foi tocado. A palpação de nervos periféricos, né? A hanseníase ela tem uma predileção por fibras nervosas, né? E dos nervos periféricos. Ela não pega sistema nervoso central. Ela vai pegar os braços, né? E as pernas, mão e pés, né? E ela se caracteriza por uma mononeuropatia múltipla. É difícil um paciente chegar e falar para você assim, que está sentindo dormência ao mesmo tempo nas 2 mãos, nos 2 pés, né? Isso é mais comum em outras doenças, como diabetes. Na hanseníase, em geral, ela vai apresentar o comprometimento de nervo, um de cada vez. Tá? Então, você vai palpar os nervos periféricos, eu vou mostrar como é daqui a pouco, de uma maneira delicada. Não vá apertando muito, que o paciente pode ter dor. E a dor desencadeada por uma agressão neural, ela é muito intensa, né?
E quando você palpa o nervo, você vai ver comparativamente, você pega o braço direito com o braço esquerdo, assim, tem algum nervo que está mais espessado do que o outro? Tem algum que está mais duro do que o outro? Assim, tentar fazer sempre comparativamente. Haverá também um outro curso sobre prevenção de deformidades que vocês poderão ver com maior detalhe essa forma de palpação. Mas nós vamos, a seguir, explicar assim, quais os nervos mais acometidos e quais os locais que você pode tentar pegar esse nervo periférico. Então, a gente pode encontrar o comprometimento do nervo facial, né, do trigêmeo supraorbital. A gente tem que ter muito cuidado se o paciente não está apresentando uma fraqueza da pálpebra e não consegue fechar o olho, o que é perigoso para não formar úlcera de córnea. O auricular, que em geral é um nervo apenas sensitivo, ele não é motor, ele pode dar dor, mas ele não causa deformidade. O radial, o ulnar, que é o do cotovelo, que é o nervo mais acometido na hanseníase, é o ulnar. Ou então ele é o primeiro a ser acometido, como se ele fosse o anfitrião da festa. O mediano, que é do punho, o fibular comum, que fica perto do joelho, e tibial, que dá a sensibilidade dos pés. Na mão também, quando vocês forem aprender no curso de prevenção de deformidades, vocês vão ver que o mediano do punho, ele dá todo esse acometimento da palma, né? E esses poucos do dorso da mão. O radial, ele fica mais pelo dorso da mão, e o ulnar, que é o cubital, ele fica mais no quinto dedo e no quarto, que forma a famosa garra, né? A garra do ulnar ou garra cubital. Então, o exame que a gente faz de observação da palpação do nervo também ele começa com uma observação, porque a gente vai fazer o facial e não tem nervo para palpar, mas você pode encontrar num paciente que o olho dele não está fechando. Ou quando o paciente vira o pescoço do lado, você vai ver que está espessado o nervo auricular. Aí depois dessa inspeção da face e do pescoço, você vai para a palpação propriamente dita. O nervo radial, ele fica na altura do nosso muque, aqui do deltoide, né? Então, ele é um nervo difícil de palpar e às vezes só de você pegar um deltoide, pegar no muque do paciente, ele já vai ter dor. Para palpar, ele tem que estar bem espessado mesmo, né? Então, não se preocupe se muitas vezes você não conseguir palpar o radial. Mas o ulnar é muito fácil. O ulnar, como eu falei, que é o nervo mais acometido, ou é o primeiro nervo a ser acometido, ele fica pela área do cotovelo. Você pede para o paciente ficar com o braço dobrado e vai palpar a gotelinha do cotovelo, entre os dois ossinhos do cotovelo, né? Isso, por favor, primeiro você treina na sua casa, em todos os seus familiares, para depois fazer no paciente. E o mediano, você vai fazer pequenas percussões no punho do paciente e ele vai referir dor ou choque. O fibular comum, o paciente tem que estar sentado e você vai pegar o nervo atrás, né, do joelho, né, descendo na cabeça da fíbula, e o tibial posterior também o paciente tem que estar sentado e você vai pegar no nível do tornozelo atrás do maléolo. Aí, depois do exame do paciente, a gente vai classificar a forma da hanseníase. Por que é importante classificar? Porque essa importância é tão grande em dizer se é uma hanseníase determinada, tuberculose, dimorfa, vichoviano, se os remédios vão ser o mesmo, se o que muda é só o tempo de tratamento. Isso é muito importante porque você, classificando o paciente, realmente, você define se esse paciente trata 6 meses ou trata 1 ano, mas você vai saber se, principalmente, se esse é o paciente que está com maior risco de fazer uma deformidade. E isso muda tudo num tratamento, porque o paciente ele quer tratar e ficar sem defeito. Então, dependendo da forma clínica, você vai prestar mais atenção nesse paciente,
vai fazer uma prevenção de incapacidade de uma forma mais elaborada, tá? Isso também ajuda o programa de controle de hanseníase e também em sistemas de pesquisa. Pesquisa clínica você tem uma boa classificação. A primeira classificação utilizada foi em 1953, em Madrid, que ele botou a hanseníase em 4 formas. A forma indeterminada, que é quando o paciente só tem uma mancha discreta, ou dependendo do grau de defesa do indivíduo, se ele não for diagnosticado na forma indeterminada, ele vai evoluir para uma dessas 3 formas. Se ele tiver uma defesa celular, como eu falei antes, uma defesa boa, ele vai para o grupo tuberculoide, que vão fazer manchas localizadas, né? Aquela que é muito descrita como parecendo com uma impinge, com uma micose de pele. Ele pode também, se ele não tem nenhuma defesa celular, ele vai mais para o polo humoral, ele vai ser o paciente que é um multibacilar, muito bacilífero. Então ele é um vichoviano. Ele é aquele paciente que vai ficar todo infiltrado, coloração roseada, e a orelha dele vai ficar inflamada e com alguns nódulos. E tem os indivíduos que têm essa imunidade celular e humoral que pode variar de um tempo para outro. Então eles são dimorfos, eles podem ter características das 2 formas, tanto da tuberculose quanto a vichoviana. Então o paciente dimorfo, ele pode ter placas, que nem o paciente tuberculoide, mas as placas vão ser maiores, elas não têm a beirada muito bem definida. Em 63 e 66, Ridley e Joplin salpicaram o paciente dimorfo. Vocês vão ver, no de Madrid ele era um MHD dimorfo, e aqui com Ridley ele dividiu o dimorfo em 3 tipos. Se parecia muito mais com tuberculoide, ele era um BT. Se parecia muito mais com vichoviano ou lepromatoso, ele era um BL. E se era um indivíduo puramente dimorfo, ele ficou conhecido como BB. Mas esse grupo aqui dos dimorfos, ou na palavra em inglês borderline, ele é um grupo instável de paciente, né? Ele pode transitar entre essas 2 formas e ele é o paciente que mais vai ter estado reacional. E para efeito de tratamento, a Organização Mundial de Saúde dividiu em hanseníase paucibacilar, né, que é a forma IT e pouquíssimos BTs, e a forma multibacilar, que é a forma que pode fazer continuar a cadeia de transmissão, que são os pacientes com baciloscopia de pele positiva, a maioria dos dimorfos e os lepromatosos ou vichovianos. No programa de controle, também para facilitar o diagnóstico, a gente sabe, áreas remotas é difícil de ter um grupo de atendimento de saúde, às vezes completo, muitas vezes não tem médico, pode não haver enfermeira, né? Então, uma forma de facilitar foi contar as lesões. Se o paciente tem de 1 a 5 lesões, ou se ele tem apenas um tronco de nervo espessado, ele é classificado como paucibacilar, vai tratar 6 meses. E se ele tem mais de 5 lesões, e se ele tem mais de um nervo periférico espessado, ou ele pode ter até menos lesões, mas a sua baciloscopia de pele deu positiva, ele é um multibacilar, ele tem que tratar por 12 meses. Então agora vamos para as manifestações cutâneas. A hanseníase indeterminada, que foi aquela que Madrid, né, diagnosticou como paciente que só tinha uma alteração da cor da pele, é a forma mais precoce da hanseníase. Ela pode ser diagnosticada como um paciente que tem apenas uma alteração de cor da pele, uma coisa muito discreta, ou esse paciente pode chegar com você muito precocemente e nem tem a mancha, hein? Ele só tem a alteração de sensibilidade, né? São poucas lesões. Também nesse paciente do MHI, da hanseníase indeterminada, você pode ter aquele caso de que ele corre no sol e não sua naquela área, que é uma área diferente, né? A baciloscopia de pele, se você faz nessas lesões, ela é uma
baciloscopia negativa, né, por ser a forma inicial, né, e nem adianta, nesse caso, muitas vezes, fazer a biópsia de pele, porque só vai ver um processo inflamatório. Então, aqui o diagnóstico você vai ver muito mais pelo teste de sensibilidade. Você vai ver que no teste de sensibilidade térmica, que é a primeira a ser perdida, ele vai sentir menos. Ele pode até acertar, mas ele vai demorar na resposta e vai te dizer, eu não senti bem. Tá? Então, essa é a hanseníase indeterminada. Quem dera que todo mundo fosse descoberto nessa fase, né? Então, aqui você vai ver essa mancha, né, hipocrômica, e se você notar bem, tem menos pelo nessa área do que a área em volta. Né? Vai ter menos pelo, vai suar menos. Né? Então, aqui, o paciente com a mancha hipocrômica, aqui bem discretinha, né? Parece ter uma área que o povo fala que é mancha de verme, mas não é. Então, essas áreas, né, de hipocromia discreta é a hanseníase indeterminada. Agora, merece atenção se o paciente vier com muita mancha, tipo hanseníase indeterminada, mas assim umas 10, 15 lesões, não é mais indeterminada. A gente sabe que a hanseníase indeterminada são poucas manchas, é abaixo de 5. Se ele já está com muita mancha, você tem que pensar que ele é um dimorfo, que ele é um borderline. A outra forma de hanseníase, pela classificação de Madrid, é a forma tuberculoide, é o HT, ou ainda chamado de MHT. Essa placa, vocês estão vendo aqui, que a beirada é alta, ela lembra muito uma impinge, ela parece demais com uma impinge, com uma tínia, né, com uma micose de pele. Mas qual é a diferença? Uma micose é a coça, coça terrivelmente, uma impinge coça terrivelmente. Na hanseníase não. E essa forma que faz essa cercadura na pele, ela não tem só diminuição da sensibilidade não, ela é dormente. Você aqui vai colocar o tubo quente, ele não vai sentir, ou você coloca o álcool com o algodão com álcool, ele não vai sentir. Aqui, se você fizer também a sensibilidade dolorosa com alfinete, ele não vai sentir a ponta do alfinete de jeito nenhum. Um paciente de hanseníase tuberculoide, ele tem anestesia de lesões. Anestesia, tá? Então, tem anestesia, tem falta de pelo, tem falta de suor, né? Agora, a tuberculose, ela tem também, no máximo, até 5 lesões. Passou de 5 lesões, você já vai pensar numa dimorfa. Nesse paciente também, o paciente tuberculose tem boa defesa, né? Ele vai ter a baciloscopia de pele negativa. Você faz, cutuca e vai ser negativo, tá certo? Então, ele tem uma imunidade tão perfeita que conseguiu localizar a doença nessa área. Na tuberculose, você pode até ter um tronco nervoso periférico espessado. Passou de 1, não é mais tuberculose. Então, aqui, sempre vai ser essa lesão de pele que tem uma muralha, uma cercadura muito bem feita. Se houvesse num local possibilidade de coletar a biópsia e de ver a lâmina dessa biópsia, a biópsia ela ia traduzir exatamente a mesma coisa que a gente vê na pele, né? Uma cercadura, um granuloma. E essa defesa do paciente tuberculoide, ela é tão assim, maravilhosa, ela é tão boa, que nem na histopatologia a gente consegue muitas vezes ver o bacilo, ele foi totalmente destruído. Então, aqui uma placa também, né? Outra placa. Lembrar para vocês, não coça, não é impinge, né? Esse aqui já não é uma placa que está muito bem formada, mas vocês vão ver que a cercadura da lesão está muito bem feitinha. E o centro da lesão está até da cor da pele. A gente chama de que aparentemente é pele normal, mas não, é pele comprometida. Se você fizer aqui a sensibilidade térmica ou dolorosa, ou tátil, no centro dessa lesão vai estar tudo dormente. Uma forma muito importante da hanseníase tuberculoide é a forma infantil.
Na criança, em geral, são lesões menores. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Então, aqui dá para ver um pouco mais de detalhe. Então, são lesões menores que pode até parecer uma cicatriz de catapora que ela teve, uma picada de inseto, mas não é. Então, essa hanseníase tuberculoide infantil, ela é geralmente lesão única, está muito na face de crianças, geralmente crianças até 4, 5 anos de idade. Aqui, para mostrar mais uma vez como é que é essa lesão. Então, a gente viu a hanseníase tuberculoide, viu a tuberculose infantil. Agora a gente vai ver que a tuberculose ela pode atacar só o nervo. A hanseníase é uma doença de nervos periféricos. E existe a neural pura, né? E como eu falei para vocês, o nervo mais acometido é o nervo ulnar. Antigamente era chamado de nervo cubital. Até hoje chamam de garra cubital ou garra ulnar, né? Que ele pega esse nervo atrás do cotovelo e faz essas deformidades nos dedos. Então você muitas vezes pode não ter mancha de pele nenhuma, hein? Mas tem um comprometimento de nervo. O nervo pode ficar tão espessado que essa bola toda que você está vendo aqui é um nervo inflamado. Um caso desse é um caso para cirurgia neural, né? E o cuidado que a gente tem que ter no comprometimento dos nervos, do comprometimento da hanseníase tuberculose neural, é não deixar o paciente com sequela, paciente com garra ou paciente com a mão seca, como eles falam. Ninguém quer ter um diagnóstico de que está curado e ficar com defeito. Depois da hanseníase tuberculoide, nós podemos ter a forma dimorfa, que é a borderline tuberculoide, é aquele dimorfo que parece com a tuberculose. Então, é um paciente que tem lesões muito similares à forma tuberculoide, só que são muitas, vão passar de 5. Na verdade, a gente calcula, né, os livros, não sei como eles chegaram nesse número, que o BT ele pode ter até 25 lesões. Então, são mais de 5 que podem chegar até 25 lesões, que lembra a impinge também, tá? Então, são lesões anestésicas, você faz o teste de sensibilidade, tá tudo alterado, né? Uma diferença desse borderline tuberculoide para o tuberculoide é que o tuberculoide só, no máximo, vai ter um nervo de pele acometido. O borderline tuberculoide pode ter vários nervos. Aliás, o borderline tuberculoide é a forma que mais causa lesão neural, deformidades neural, garras, né? Então, é uma forma muito importante. A baciloscopia dela, em geral, é negativa também, como do tuberculoide, mas pode haver alguns casos positivos, mas assim, de uma cruz, né? É uma coisa bem discreta. O medo do comprometimento maior no borderline tuberculoide é o comprometimento neural que deixa sequelas, né? Então, no borderline tuberculoide, você vai ver uma lesão que lembra a impinge, que nem o tuberculoide, mas ela começa a ficar com a beira um pouco diferente. Ela forma essas lesões filhas, né? Parece umas ilhas, lesões satélites. Ou pode ser lesões imensas, né? Você vê que aqui que está formando esse biquinho para fora, querendo formar lesões satélites. Ó, outra ilhazinha fora. Ou ser lesões imensas. Você pode ver esse aqui, uma lesão de pele, mas que levou a costa toda do indivíduo, tá? Lembra uma impinge, mas impinge não é desse tamanho. Impinge costa, né? Essa lesão vai estar totalmente dormente e não é uma tuberculose pura porque ela é muito grande, né? Esse aqui já é um borderline tuberculoide. A outra forma de borderline é o borderline ou de morfo puro, né? Em que o indivíduo ele vai ter as lesões. Aí você vai dizer, mas parece impinge também. Mas tem uma característica muito importante. Você vai ver incontáveis lesões no paciente, incontáveis lesões. A pele dele já tem um tom meio arroseado, ou um tom de cobre. E se você olhar aqui na lesão, essa borda interna, ela é bem perfeitinha, né? Bem escavadinha. E a externa não, ela já é irregular.
É porque a lesão ela vai se espalhando, né? Então esse indivíduo tem muita lesão, a pele dele fica vermelha, a borda externa da lesão já não consegue ser muito bem definida, você faz a baciloscopia e a baciloscopia é positiva. Então vou ver, vocês veem no rosto dessa criança, a borda interna é bem bonitinha, mas a externa não. Você não sabe quando é que está terminando a borda dessa lesão de face. Aqui também nesse joelho, a borda interna está bem definida, mas a externa não. Ela já não tem uma definição tão bem precisa, né? Em livros antigos, né, se alguém pegar um livro antigo, vai ter uma descrição que assim, lembra queijo suíço. Porque o queijo suíço é cheio de buraco. Então eles botaram também a borderline ou dimorfa, que parecem uns buracos com uma definição de queijo. Não é uma definição muito agradável, mas vocês vão ter, lendo o livro, às vezes vocês vão encontrar isso e vão saber que é borderline. Então tá aqui outro paciente que a borda interna dá para ver direito, mas a externa não, vocês reparam, a gente não sabe onde termina, e ele tem muitas lesões, ele está com a pele infiltrada já. E a última forma de hanseníase borderline é a borderline lepromatosa, é que se aproxima muito mais do polo lepromatoso ou do polo vichoviano. Nesse paciente, você vai ver que o paciente ele tem uma pele infiltrada, um pouco acastanhada e que a placa não é perfeita. Você vê que aqui está aqui a borda dessa placa, mas cadê a borda de baixo? Sumiu. Sumiu porque a pele toda infiltrou, né? Então ele vai ter coisas que lembram a placa, mas vai ter infiltrações que dizem que a doença está avançando. E a baciloscopia desse paciente é muito positiva. Então vocês vão ver aqui essa costa totalmente tomada por lesões e que você vê as bordas internas e as externas, né, todas se encontrando, formando uma coisa só. Outras, as bordas estão abertas, então não tem mais uma definição perfeita, a baciloscopia vai ser extremamente positiva. Então aqui também esse paciente, você nota que aqui ele tem uma placa, mas aqui o braço dele já é todo infiltrado. Então ele tem placa da forma mais tuberculoide, ou forma borderline, mas ele tem uma infiltração da forma lepromatosa ou vichoviana. E aí nós chegamos na forma mais bacilífera da hanseníase, a forma assim que a gente pretende descobrir todos e tratar todos, porque ele é a fonte de perpetuação da doença, né? Então a hanseníase lepromatosa de Ridley-Joffre ou vichoviana de Madrid. É quando o paciente ele é totalmente infiltrado, ele tem uma cor avermelhada, uma cor acastanhada, uma cor acobreada, e ele começa a apresentar os nódulos. Nota esse pavilhão auricular, geralmente eles sempre são inflamados, né, inchados, e vão começar a fazer caroços, né? Então ele vai ter pápulas e vai ter nódulos que são chamados de rancenoma. Ele tem uma infiltração tão importante no rosto que às vezes, em alguns livros, descreve como face de leão, uma face leonina. E você faz a baciloscopia desse paciente e encontra as globias. Então aqui esse paciente, vocês vão ver que ele está com a cor totalmente acastanhada e cheia de caroços, pavilhão auricular, a face, né? Olha aqui esse paciente, a quantidade de rancenomas que esse paciente tem, até na mucosa ele tem rancenoma. Essas lesões, essas pápulas são riquíssimas em bacilo, né? O pavilhão auricular que fica inflamado com esses nódulos. Em geral, ó, essa forma ela é fácil de definir, né? Você vê e a sua suspeita é grande, você vai só confirmar com a baciloscopia de pele. Então aqui, esse caso estava começando, você vê que o pavilhão auricular ainda nem é totalmente infiltrado, mas aqui na parte de baixo do nódulo, do lóbulo da orelha, você já vê a formação dos nódulos. Essa aqui é a famosa face leonina. O rosto do paciente
ele fica tão infiltrado, tão inflamado, que as rugas próprias ficam muito bem definidas, que nem se fosse um leão mesmo, tá? Isso aqui fica muito infiltrado no paciente. Ele tem essas pápulas, né, que são rancinoma, e não é raro acontecer do paciente de primeira vez vir na consulta porque ele apresenta esses caroços vermelhos que dão febre. Isso é um eritema nodoso, é um estado reacional ancênico que vai ser objeto de outra aula. Então, aqui vocês veem, paciente totalmente infiltrado, ele praticamente não tem pele sã, ele tem muita placa infiltrada, muito nódulo. Aqui no abdômen também, incontáveis pápulas e placas, né? Ele está todo tomado por infiltração e a baciloscopia de pele é riquíssima. Existe também variedades da hanseníase lepromatosa ou vichoviana, mas que às vezes é discutível. Mas eu tenho que falar para vocês, porque vocês podem ver isso em livros e manuais. Então tem uma variedade de Wade, que é quando o indivíduo está coberto pelos rancenomas, que a gente acabou de ver, né? Ele tem só praticamente rancenomas, né? Então, pensava-se antigamente que esses indivíduos eles tinham resistência medicamentosa, né? Pode até ser, mas assim, não necessariamente é um paciente que não vai responder a tratamento. Em geral, responde muito bem, mas é a variedade histórica, onde o predomínio são dessas placas. Então, pode chegar para vocês, esse paciente não é tão antigo, ele apenas com esses nódulozinhos e ainda não infiltrou totalmente. Outra variedade que tem é a de Lúcio. Vocês lembram que eu falei no início da aula que no México descobriram um outro agente da hanseníase? Pois é, isso lá. Na hanseníase de Lúcio, que é vista no México, né, o paciente ele fica com o aspecto todo infiltrado, parece que ele nem é doente, né, um indivíduo saudável, corado, mas ele vai perdendo a sobrancelha, né, e aqui a baciloscopia é extremamente positiva. E esses pacientes, eles podem fazer um estado reacional muito importante, é uma vasculite, que é o fenômeno de Lúcio, que pode até requerer internação, porque pode levar a óbito. O fenômeno de Lúcio, que esses pacientes podem apresentar, a vasculite, são essas úlceras incontáveis e é um caso gravíssimo, é caso de internação. Mas aí, a gente só pensa em hanseníase? Claro, a gente tem que pensar em hanseníase no Brasil, a gente tem que pensar em hanseníase na região norte, mas também existem os diferenciais e a gente tem que saber muito bem. Dar um diagnóstico de hanseníase não é agradável para o paciente, não é uma coisa fácil, então você tem que estar certeza de que aquilo é uma hanseníase mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma indefinição por causa da cor da pele, né? O indivíduo de uma cor mais escura, a gente não vai conseguir, muitas vezes, ver a lesão que é avermelhada, apenas se a lesão foi esbranquiçada. A lesão de face também, porque a face é uma área tão irrigada por nervos que a diminuição da sensibilidade ela demora muito para aparecer. Tem gente que tem queda da sobrancelha e não é por hanseníase, é por outros problemas que podem ocorrer. Se o indivíduo está com coceira no corpo, tem uma mancha de hanseníase, pegou uma escabiose também, fica difícil de definir. Então, primeiro você tem que tratar o processo que coça, para depois você examinar o paciente outras vezes. Tem também os chamados artefatos, tem gente agora, né? Muita gente faz tatuagem, e a hanseníase pode estar por baixo da tatuagem, e isso dificulta o diagnóstico. Ele pode ter doenças associadas, ele pode ser um diabético e fazer a úlcera plantar por causa do diabetes, né? Ele tem gente que trabalha muito na agricultura e o nervo vai ser mais espessado mesmo. Existem doenças neurológicas da coluna que faz com que ele tenha alteração de sensibilidade de mãos e pés, né? E também pode ter erro de baciloscopia. Então tem uma série de coisas que você tem que raciocinar e tentar levar em conta. Se é uma área de baixa prevalência,
Por exemplo, se eu estiver no Rio Grande do Sul, claro que eu vou pensar menos, porque lá a hanseníase é mais controlada. Mas se eu estou na região centro-oeste, se eu estou na região norte, eu vou ter um aumento do diagnóstico da hanseníase. Então, eu tenho que pensar na hanseníase. Então, o primeiro passo para diagnosticar é pensar na hanseníase. Então, se eu tenho uma hanseníase indeterminada, esse paciente com essa mancha no rosto aqui, lembre, é a hanseníase indeterminada, é a forma inicial da hanseníase. Com o que eu posso diferenciar? Posso diferenciar das criancinhas alérgicas, né? Então, existe uma gama de crianças que vêm no ambulatório com essas manchinhas brancas no rosto, no corpo, no braço, que alguém já até falou para a mãe que isso é mancha de verme. Não, isso não é mancha de verme, né? Isso não é hanseníase, isso é um quadro cutâneo de alergia, que a criança se coça terrivelmente, ela se coça até dormindo, que é chamada de dermatite atópica. Então vamos lembrar, lesões extensas desse jeito que coçam, isso não é hanseníase. Hanseníase não coça. Isso aqui é um quadro infantil de dermatite atópica. Outra coisa que nós temos que diferenciar é o pano branco, né? O pano branco, que ele tem esse nome de branco, mas ele é uma micose superficial que pode ter a coloração branca, rosa ou castanha, né? Eu botei, então, aqui dá para ver lesões esbranquiçadas ou vermelhas, mas aqui nesse detalhe que eu coloquei, as lesões são acastanhadas. Então, também nesse caso, o indivíduo não tem alteração de sensibilidade nenhuma, ele pode até coçar quando ele sua muito, e se você esticar a pele desse paciente, vai aparecer um fuar, vai aparecer uma descamação, que é a atividade da micose, né? Então, o pano branco ele é fácil de diferenciar da hanseníase. Outra doença que a gente teria que diferenciar é o vitiligo, mas no vitiligo, vocês vão ver que a cor é muito branca, né? Parece uma tinta de parede, não é hipocrômica como na hanseníase indeterminada. Não, o vitiligo ele é uma doença por ausência de cor, né? E se você fizer também o teste de sensibilidade aqui, a sensibilidade está totalmente normal, né? Então é fácil de diagnosticar. Faça a sensibilidade térmica dolorosa, você vai ver que o indivíduo sente normal, é uma alteração da cor só. Existe também, muito comum em áreas quentes e úmidas, como a região norte, uma doença chamada de, uma apresentação clínica chamada de hipomelanose macular progressiva. Hipomelanose porque a cor está diminuída, hipo. Macular é porque ela é mancha, ela não tem nenhum relevo, ela não parece uma impinge, ela não parece um pano branco, ela não parece um MHT, e progressiva porque ela pode aumentar. Isso é encontrado muito na nossa região, né? Então o indivíduo fica no abdômen, no tórax posterior, com incontáveis manchinhas esbranquiçadas. Mas essas manchinhas, elas não têm sintomatologia nenhuma. Você faz todos os testes de sensibilidade e não há nenhum comprometimento da sensibilidade. Já na hanseníase tuberculoide, né, que é a hanseníase tuberculoide, nós temos alguns diferenciais importantes. Aqui, essa placa, né, que o centro é atrofiado, que nem na hanseníase tuberculoide, é um líquen plano, que são essas placas ou pápulas violáceas que coçam terrivelmente. Então aí tá fácil. Coçou muito, não é hanseníase, né? Aí eu falo assim desse fenômeno de Koebner, é porque geralmente se você pega essa lesão e faz um traçado, puxa com bem força, você vai fazer surgir uma lesão similar a essa lesão inicial. Então ela coça, não é hanseníase. Existe também uma doença genética, né, que é a esclerose tuberosa, é uma doença rara, ainda bem, né, que a criança pode apresentar essas placas em face. Placa em face, mancha branca no corpo, mas assim, a mãe vai dizer que ela tem isso
desde o nascimento, logo depois do nascimento. Isso você vai ver a sensibilidade, ela está totalmente normal. E algumas crianças, elas apresentam um déficit intelectual, um atraso mental. E a mais comum mesmo é a impinge, ou tinha, ou dermatofitose, né? A micose da pele. Vocês veem nesse paciente, olha aqui, nessa área toda da barba dele, ele tem essa placa, mas ele vai coçar terrivelmente. Então, coçou, não é hanseníase. Você pode fazer o teste de sensibilidade e vai estar todo normal. Outro diferencial poderia ser a psoríase, né, que são essas placas com essas manchas esbranquiçadas, né? A gente diz até que são em forma de vela. Parece que uma vela pingou, você consegue destacar a casquinha da psoríase. E não coça também, gente, e a sensibilidade vai estar normal. O granuloma anular, que é uma alteração do elástico da pele, também ele lembra muito a forma tuberculose, ele lembra muito até aquele líquen que eu mostrei para vocês inicial, mas aqui também a sensibilidade vai estar totalmente normal. Esse é um caso muito interessante, né? Então tem essa placa, que a borda é alta, mas assim parece até uma feridinha, né? E isso aqui é um câncer de pele, né? É um carcinoma basocelular, que também não tem alteração de sensibilidade. Também no rosto ou no pavilhão auricular, a gente tem que ter cuidado com essas placas vermelhinhas, que pode ser um sinal de lúpus eritematoso. Mas o lúpus eritematoso também ele tem outras apresentações clínicas e não tem alteração de sensibilidade. Já na hanseníase dimorfa, ou na forma borderline, né? Então, esse aqui é uma hanseníase dimorfa, olha a placa imensa, que essa borda de cima a gente nem consegue ver direito, né? Uma coisa que a gente pode diferenciar, você vê que esse paciente tem uma placa imensa aqui no abdômen, mas não só no abdômen, são os dois lados, aliás, do abdômen, e tem na virilha, e ele vai falar para você que coça demais, né? Então aqui a gente está frente a uma tinha, uma impinge também, que pelo seu tamanho pode fazer um diferencial com a forma borderline. Um diferencial importante é assim, você vê que esse paciente tem essas placas escuras que o centro é mais claro. Hanseníase borderline. Mas se você for fazer, a sensibilidade nesse paciente vai estar totalmente normal. E uma coisa que você pode ver, se você olhar aqui para esse início do calção do paciente, onde está perto do calção, que era onde era protegido do calor do sol, ele não tem mancha nenhuma. Se tirar a camisa também ele não tem mancha nenhuma. Esse paciente, ele era um alcoolista e isso aqui é uma pelagra, né? Que é uma alteração das vitaminas do complexo B. E a sensibilidade, ela está totalmente normal. Um diferencial muito importante na nossa região, lembrar que a sífilis é extremamente prevalente, sífilis e HIV estão aumentando na região norte, no estado do Amazonas é impressionante a quantidade de pacientes diagnosticados, ela pode fazer um diferencial com hanseníase também. Você vê que o paciente tem a costa toda infiltrada e cheia de pápulas, né? Aí nisso, muitas vezes você fica na dúvida da sensibilidade, vai fazer uma baciloscopia, a baciloscopia está negativa, mas faça um teste rápido para sífilis. Aliás, a nossa rotina, agora na Fundação Alfredo da Mata, por esse número aumentado de sífilis no estado, o paciente com infiltração, mesmo a baciloscopia dele deu positiva, a gente está fazendo o teste rápido para sífilis. Eu acho que é o mais prudente, é o indicado fazer. Só que na sífilis, o paciente vai ter também lesões, pápulas em mãos e pés. Então, já é um indicativo do diferencial que você tem que fazer. Então, tá aqui. O paciente é cheio de pápula no corpo, mas você olha as mãos e os pés também apresentam lesões. Sífilis secundária. Existe também outras lesões que podem aparecer como pitiríase versicolor ou placas de hanseníase, que é a pitiríase rósea de Gibet. A pitiríase rósea, ela é um quadro que a gente vê mais no período de chuva,
né? Ela pode não ter sintoma nenhum, o paciente não sente nenhuma coceira, ou pode vir para a consulta desesperado com coceira. Mas a sensibilidade aqui vai estar totalmente normal, tá? Então, é um quadro que, em geral, você vai encontrar no período desses 6 primeiros meses chuvosos da região. A pitiríase de Gibé também ela se caracteriza por ter uma lesão mãe, que é a primeira que aparece, depois vem as menores. O paciente fala para você, primeiro apareceu essa, doutor. Aí depois vem um monte de impingezinha. Eles sempre acham que é impinge, que é tinea, né, que é micose. Sempre tem a lesão mãe, que é a lesão em medalhão, e vem as lesões menores. E não tem alteração de sensibilidade. E, finalmente, para a hanseníase bichoviana, né? Vocês lembram que eu já mostrei esse paciente para vocês, com inúmeros rancenomas, que são ricos na baciloscopia. E o que pode diferenciar na hanseníase bichoviana? Tem uma doença genética, né, que é a neurofibromatose, né, que apresenta nódulos, incontáveis nódulos, e essas manchas, as famosas manchas café com leite. Mas assim, esses nódulos desse paciente, no paciente de hanseníase bichoviana, você toca, são nódulos consistentes, são nódulos duros. Na neurofibromatose, você toca e o seu dedo vai afundar, como se tivesse um anel de hérnia, tá? E ele vai ter essas manchas café com leite, a baciloscopia é negativa, a sensibilidade está normal. Também uma alergia a algum remédio, alergia a algum anti-inflamatório, alergia a dipirona, o paciente pode apresentar várias placas, mas ele vai ter essa história do uso do remédio, ele vai ter coceira, ele vai ter dor, ele vai ter ardor. Ele não tem alteração de sensibilidade, ele tem dor, ardor e coceira. E sempre vai relacionar com um remédio. É um caso grave, né, que tem que ser bem atendido. E no pavilhão auricular, né, que a gente tem que prestar atenção na hanseníase, né? Então, vocês notam que esses são 2 pacientes de hanseníase. Esse aqui, ele tem uma área vermelha no pavilhão auricular e o nervo está espessado, né? A gente até chama de lesão em raquete, parece raquete de tênis, né? E esse outro aqui, ele já está fazendo os nódulos, né? Que são os rancenomas. Mas tem coisa para diferenciar aí. Por exemplo, essa paciente só estava vermelho a área do brinco, o lóbulo. Então, tá aqui uma dermatite de contato. E esse outro paciente aqui, ele tinha uma área vermelha e o lóbulo estava totalmente normal, baciloscopia negativa. Isso aqui é uma condrite, né? Você pode encontrar isso muito em lutador de jiu-jitsu, né? Que antes de ficar com aquela orelha deformada, ele vai ter um processo inflamatório. Aí quando cicatriza que a orelha vai deformando. Tá? Então aqui também é uma condrite, né? Que pode ser em lutador de jiu-jitsu ou qualquer outra inflamação. Ele vai fazer a área vermelha, geralmente com uma feridinha. O lóbulo está normal, você faz a baciloscopia, está negativa. Ele não tem outros sintomas de hanseníase. E tem também na gota, que é uma doença reumatológica, você pode ter nódulos do tofo gotoso no pavilhão auricular. Existe também na região norte uma doença chamada de micose de Jorge Lobo, né, que ele dá essas lesões, né, que lembram muito o rancinoma da hanseníase, mas não é. São lesões duras ou às vezes elásticas, né, que são fontes de fungos aqui no pavilhão auricular e aqui no cotovelo. Também pode um diferencial para a hanseníase bichoviana são as doenças dos lipídios, né? Tem pessoas que têm tendência de ter alteração genética do colesterol, do triglicerídeo e fazem a xantomatose, né? Então, as xantomatoses são essas pápulazinhas disseminadas de cor amarelada. Ela lembra o rancenoma. Então, às vezes, não é fácil, né? Mas você vê, assim, esse paciente com essa pápula amarelada, pode não ser. O que você faz? Você faz a baciloscopia do paciente, porque o paciente, para ser bichoviano com essas lesões, ele tem que ser ricamente positivo na baciloscopia. E na xantomatose, não. Então, a baciloscopia negativa é encaminhar para o clínico mesmo, que ele vai ter que fazer o exame do colesterol
e do triglicerídeo. Então, e também não há alteração de sensibilidade em nenhuma área do paciente, né? Esses xantomas, né, eles também podem dar no calcanhar. E é alteração do colesterol. Também nós temos que ter as alterações neurais. Vocês lembram que tem a forma da hanseníase tuberculose que dá só no nervo, não é? E também tem outras doenças que dão comprometimento de nervo. Então, quais são essas que a gente tem que ter cuidado? O alcoolismo e o diabetes. Todas essas duas doenças, o alcoolismo é uma doença, eles apresentam alteração da sensibilidade da planta do pé, que se não cuidada, não for usado palmilha, ele vai evoluir por uma úlcera plantar, né? Então, em geral, o paciente de alcoolismo ou o paciente diabético, ele vai ter a alteração em luvas e botas. Ele chega queixando de dormência, ao mesmo tempo, em mãos e pés. Então, quando chega assim muito certinho, mão e pé, você tem que pensar em outra coisa que não seja em hanseníase. Aí você faz a vasculoscopia negativa, né? Aí você pode pedir a glicemia desse paciente e ouvir o mesmo a quantidade de álcool que o mesmo utiliza diariamente, né? E também no alcoolismo e no diabetes a gente não vai ter o espessamento neural da hanseníase. Esse é outro diferencial. Então, 25% de todos os pacientes diabéticos, bem tratados ou não, um dia vão ter uma úlcera plantar. Então, se você tem paciente diabético também, no seu acompanhamento, orientar ele a isso. Existem umas alterações também neurológicas que confundem, né? Então, essa é a camptodactilia, é uma doença hereditária e que o dedinho, o quinto dedo, a criança já nasce com ele flexionado. Tá? Então, a mãe vai dizer, não, é desde o nascimento. A sensibilidade está normal e a massa muscular está normal, não tem amiotrofia da hanseníase, né? Então, é só a alteração da flexão do dedo. A doença de Dupuytren, ela já é uma doença assim, com uma causa não muito bem definida e que tem contratura da aponeurose da mão. É como se a mão encolhesse um pouco, e principalmente esse quinto dedo. Mas também aí você vai ver o nervo não está espessado, você vai ver a sensibilidade, ela não está alterada, que deveria, se fosse hanseníase, estaria bem alterada a sensibilidade. A musculatura está normal, né? Então é retração da aponeurose. Existe também uma coisa que pode fazer atrofia de interósseos, que é a artrite reumatoide, né? Mas aí também o paciente vai ter outras queixas, ele vai ter dores articulares intensas, dores de pequenas articulações e sensibilidade normal. Existe uma doença do colágeno da pele, que é a esclerodermia sistêmica, né? Que a paciente vai ficando com a pele toda endurecida. Se vocês olharem a ponta dos dedos aqui dessa senhora, ela vai afinando, né? Então, é um diferencial importante, essa mão aqui é de hanseníase, mas o dedo do paciente de hanseníase, você vê que o dedo é redondinho. E da paciente que tem esclerodermia, é um dedo afilado. E também a paciente esclerodermia, ela não vai ter os outros sintomas de hanseníase, não vai ter espessamento neural, né, alteração da sensibilidade. Muito comum atualmente, até como a síndrome do esforço respiratório, do esforço de repetição, né, ALER, que é esforço repetitivo, é a síndrome do túnel do carpo. Né? Então, a síndrome do túnel do carpo, ela pode cursar, né, com a compressão do nervo mediano, que você também vai ter na hanseníase. Mas na síndrome do túnel do carpo, você vai ter outras coisas que vai diferenciar a hanseníase. Esse paciente, ele não vai ter espessamento dos nervos periféricos ulnares, né? Ele vai ter um comprometimento do mediano. E você pode fazer a sensibilidade e ela pode estar assim um pouco diminuída, mas não tão comprometida, não tão anestésica como um paciente de hanseníase tuberculoide. Aí ele vai ter também uma história de uso repetitivo da mão, você tem que perguntar qual o trabalho desse paciente. A síndrome do carpo, como comprometimento de nervo mediano, de qualquer forma, é um procedimento que tem que ser cirúrgico.
Então aqui só para mostrar, né, da síndrome do túnel do carpo, que ela pode acometer. Existe também umas dormências estranhas no corpo. Existe a notalgia parestésica e a meralgia parestésica, né? Então a notalgia, eu até recebo muito paciente com notalgia, o paciente tem na metade do tórax posterior, ele tem assim, ao mesmo tempo que ele diz que está dormente, ele diz que está coçando terrivelmente. Ele vem desesperado de coceira numa área bem delimitada das costas, né? Aí você faz o teste, ele diz, é uma área diferente, parece que está dormente, mas é uma compressão neural, né? É uma compressão assim pela área de T3, T4, T5, né? Se a pessoa não tem uma hérnia de disco, ela tem que começar a fazer alongamentos, pilates, yoga, alguma coisa que faça a descompressão desse nervo, né? Você faz a alteração de sensibilidade e ela está normal. Pode ter uma diferença referida, mas ela está normal e ele não tem outros sintomas de hanseníase. E você vai ver que começa a aparecer essa mancha escura na costa do paciente. É um quadro clínico de difícil tratamento, né? E existe a meralgia parestésica, que é na lateral da perna, né? Ela é uma compressão do nervo femoral lateral. Ela pode aparecer muito em pessoas que usam calça comprida muito apertada ou cinto muito apertado. Calça comprida de lycra ou jeans muito apertada ou cinto bem fechadinho, eles podem com o tempo fazer essa neuropatia dolorosa do nervo femoral lateral, tá? E o paciente tem uma alteração de sensibilidade, mas não vai ter outros sintomas de hanseníase, né? Você faz a baciloscopia também, está negativa, você faz a histopatologia da biópsia, está negativa, e é muito típico, gente, dormência nessa área da perna, ela não é hanseníase, é essa meralgia. Então a gente fez uma revisão geral de quem causa a hanseníase, quais os sintomas que ela pode ocasionar, como que a gente faz um diagnóstico de suspeição de hanseníase e como diferenciar de outras doenças. Então, o principal que eu queria deixar dessa nossa conversa é que a gente precisa, em nossa região, pensar em hanseníase. É o primeiro passo. Pensar em hanseníase, a gente vai diagnosticar hanseníase, nos casos verdadeiros de hanseníase. A gente não precisa ter pressa, tá certo? Como eu disse anteriormente, é um diagnóstico sério. Então, para você fechar o diagnóstico do paciente, estude bem esse paciente, examine-o bem, porque a hanseníase atualmente é uma doença totalmente curável. A hanseníase tem cura.